estamos nos seus ouvidos, senhoras e senhores. Você que nos acompanha no podcast, áudio ou pelo YouTube, é chegado esse momento, mais um episódio, update mais cast na sua telinha. Senta confortável, nóis. senta confortável. Estou aqui com o Jacinto Lanas, comandando essa nave com duas pessoas muito especiais, Adriel e Sara. Adriel, muito obrigado. Sara, muito obrigado por sentar aqui na nossa mesa e atender esse convite maravilhoso. O prazer é todo nosso, com certeza. Valeu. O cara tem voz de radialista aí, ó. Tem voz top. Vou apresentar o Adriel e a Sara, pessoal. Vocês vão ver que o app desse date hoje tem um status de consultoria e treinamento. Grande casal, Adriel Marinho e Sara Carvalho. Eles são empresários, pessoal, representam a Carvalho Partners, que é um ecossistema de negócios, desenvolvimento, estruturação, organização e educação corporativa. Segura mais que tem mais. De Goiânia para todo o planeta Terra, a Carvalho Partners teve o seu início em 2015 e nasceu com forte desejo de mudar o mundo, ensinando pessoas a empreenderem e a empresariar de forma efetiva. Colecionam histórias de transformação por meio da propagação do Evangelho de Jesus, da aplicação da educação corporativa e da capacitação para vivenciar o empreendedorismo e o empresariamento. É demais. Tem que colocar aquelas palminhas aí, palminhas, viu? Sara e Adriel, que alegria, cara, que história bacana. Eu já quero compartilhar aqui o Instagram de vocês, para que se você estiver ouvindo ou assistindo, já ir vendo aí a história do Adriel e da Sara. É o seguinte, o Instagram do Adriel é @AdrielMarinho, 2 Os no final. Da Sara é @EuSouSaraCarvalho. E da empresa é @Carvalho Partners. Se você não sabe inglês, vai aprender agora que partners é parceiros. Que legal. Gente, como é que vocês começaram? Eu sei que a empresa foi fundada pela Sara, depois você entrou, Adriel. Vocês se conheceram como? Assim, foi num treinamento? Foi naquelas histórias lindas de um cruzeiro que a Sara foi... tipo assim, vou pensar aqui. A Sara foi dar uma palestra num cruzeiro e você também estava palestrando. E vocês dois eram palestrantes e se conheceram na coxia, é isso? Não? Olha, um pouquinho diferente, mas também próximo. Um pouquinho mais de tecnologia. Um pouco mais de modernidade. De modernidade, nesse sentido. Vou deixar ela falar primeiro, né? Na verdade, em 2021, bem no inícinho de 2021, eu estava em meio à pandemia, sou sempre sedenta por conhecimento, e eu fiz a compra de uma mentoria. E nesse grupo de mentoria, eu conheci uma amiga, né? Acabei tendo uma amizade. E a gente trocando informações, montando como se fosse um grupo de estudo com relação à mentoria. Show. Teve um dia que eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, se você fosse homem, acho que a gente ia dar certo, hein? Aí eu falei assim, nós éramos bastante parecidas, né, no modo de ser. E aí ela falou assim, olha, não sou eu não, mas eu tenho a pessoa para te indicar. Aí, assim, ela me falou do Adriel, sem falar o nome dele, mas você leva na brincadeira, né? A gente estava brincando, eu levei na brincadeira. Mas nós tínhamos marcado de fazer uma live, nós duas, e aí na live ele foi assistir. Acredito que ela falou de mim para ele, né? Totalmente profissional. E aí a gente se conheceu, ele me viu por uma live, né? E aí a gente começou a conversar, o produto dele já era bastante interessante na época. Uhum. Eu me interessei, a gente começou a conversar a respeito do produto, aí ele deu aquela velha cantada, né? Vamos pro WhatsApp, que aqui tá um pouco sem graça. Oi, garoto. E aí nós começamos a conversar e cá estamos, né? Que legal. Casados e sócios. Olha que bem. Então é sócios na vida, no profissional e no amor, né? Exatamente. Que ela não contou, que é de São Paulo para Goiânia. Exatamente. Aí nessa aí você se deu bem mais ainda, cara. Eu falei pra ele, a melhor coisa que podia te acontecer é você se tornar goiano. Goiás é... Como é que foi a decisão de você vir pra cá ou ela ir pra lá? Vocês ficaram discutindo sobre isso ou não? Foi tipo assim, ou foi entender. Fácil? Vem ou vem. Não, a gente ficou num bate-volta, eu principalmente, durante muito tempo, né? Enquanto a gente só namorava, era a cada 10 dias, 15 eu estava aqui. Trabalhando. E aí, antes mesmo da gente casar, a gente já era sócio em alguns projetos. Aí esse elo foi ficando cada vez mais forte no trabalho. Legal. Até que chegou o ponto, falamos assim, a gente vai ter que ter esse elo mais forte ainda.
É onde a gente decidiu em menos de um ano casar. Show. E cá estamos. A gente tem mais tempo de casado Do que de namoro. E a gente não tem nem 2 anos de casado. Tem coisa que é assim, que enraiza mais rápido, né? Acho que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos, né? Exato. E, por exemplo, você falou que você tem 30 e poucos anos, não vou falar a idade deles, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas, assim, 30 e poucos anos, estavam solteiros, e aí os propósitos profissionais uniram vocês. Aqui a gente fala muito disso, né? Nos programas, assim, de propósito. O propósito profissional, ele casar com o propósito de vida. A gente entende isso uma integralidade, né? Sim. Salvo exceções, né? Assim, quando o cara ganha muito dinheiro, ele não tá nem aí para propósito. Se você ganha dinheiro, o cara tá nem aí. Mas a maioria das pessoas que sentam nessa mesa aqui entende que o que ele faz profissionalmente é uma integração da missão dele de vida. Então, assim, ele tem uma paixão ou algo doeu nele um dia, e é o que é exatamente a pergunta que eu quero fazer. O trabalho de vocês, assim, algo doeu em vocês, assim, ou seja, vocês já tiveram problemas nessas áreas empresariais ou área profissional para hoje vocês gerarem o conteúdo que vocês geram? Assim, vocês escolheram a profissão de vocês ou a carreira, a empresa, por uma coisa que vocês vivenciaram na dor? Como é que foi isso, cara? Eu sempre fui apaixonado, antes de qualquer coisa, por desenvolvimento humano. Show. Autodesenvolvimento. Show. Né? Então, desde 2006, 2007, por aí, há quase 20 anos, eu já buscava esse conhecimento. E aí, em 2012, onde eu mergulhei de cabeça nesse sentido, através de dores, né? E a partir do momento que eu fiz um treinamento de inteligência emocional, de imersão, aí minha vida mudou. Foi quando eu realmente abri as cortinas do teatro e falei assim, eu não vou ficar mais na plateia, eu vou ficar no palco agora. Maravilha. Foi aí que tudo começou a mudar. E a partir desse impacto que eu tive, tanto emocionalmente quanto na minha vida, foi quando eu decidi mostrar as oportunidades que isso pode trazer na vida de alguém. E eu falei, eu quero isso para minha vida. E além disso, falei, eu vou compartilhar isso com outras pessoas e o que eu puder me capacitar, construir, solidificar para transmitir isso. Você pensou, não vou guardar só para mim, né? Exatamente. E aí, tesouro achado. Exatamente. Que é aquele negócio. Eu só vou conseguir ter uma visão mais ampla através de técnica e vivência. Então eu já tinha a vivência. Eu precisava de mais técnicas. É onde eu cada vez me aprofundei mais e mais e mais. E onde eu conheci o universo da programação neurolinguística, né? Que aí minha vida só decolou, graças a Deus. Show. E me trouxe até aqui. Sara, o senhor também foi semelhante? Olha, eu posso dizer com toda certeza que eu me tornei minha cura, né? O que eu faço me trouxe até aqui porque eu busquei sair de vários problemas, de várias situações, e eu, com essa busca incessante por me ajudar, acabei me ajudando e tornando possível poder colaborar com outras pessoas, né? A minha base de formação, ela é muito financista, né? Eu sou formada em contabilidade, já fui gerente do Bradesco, fiz especialização em controladoria e finanças, mas eu posso te dizer claramente que eu acredito muito que Deus me levou a uma experiência na prática, de vivência realmente, para você enfrentar o mundo do empresariamento, né? Que a início parece tudo a mil maravilhas, mas eu fui levada a uma experiência, né? Tanto uma experiência profissional quanto uma experiência pessoal. Eu sempre ouvi a minha vida toda de que a minha família era evangélica, né? Cristã. Eu sempre ouvi, não, você vai ser pastora, você vai ser pastora. Eu tinha resistência com relação a isso. Mas eu entendi que eu seria uma pregação viva. Foi assim, eu falo isso depois de muitas coisas terem passado e muita reflexão e muita revelação também a respeito disso.
E eu entendi que eu descobri um mundo que eu poderia falar de forma mais específica sobre uma transformação mais profunda. Uau. Que não só financeira, que não só de como você vai gerir negócios, mas como é que você vai mudar a sua vida de dentro e impactar todo um negócio que impacta uma série de famílias e vidas. Que legal, cara. É tipo a questão da não institucionalização da função pastoral, mas o cuidar de vidas fora do ambiente igreja ali, da forma que a gente conhece, né? O ID, né? Esse é o ID. Exato. Cara, porque a gente olha, acha que é só dentro da igreja que você faz. assim, Só tem muito preconceito com a questão do coaching no Brasil, por exemplo, mas tem muita gente ali séria também fazendo algo que de fato tem mudado a vida das pessoas. E a palavra coaching, né, se a gente for pegar a palavra no racional inglês, que é o personal trainer de qualquer coisa, né? Ele é um Treinador mesmo. Treinador, né? Sim. Um técnico, né? Talvez assim, por exemplo, eu me lembro quando meu irmão fazia futsal e o técnico do time dele era muito gordão. Ele era gordão, mano, muito gordo. E eu falava assim, rapaz, como é que esse cara pode ser técnico desse time? Ele é gordão? Não faz sentido, Incompatível, né? né? Eu via ele de longe e falei assim, esse cara é gordo, como é que ele vai ensinar a jogar futebol, né? E eu fui algumas vezes ver o meu irmão jogar bola. E aí, para minha surpresa, o gordão sabia não só explicar o que os jogadores deveriam fazer, assim, estrategicamente, cara, era incrivelmente sensacional. Mas como ele dava conta de correr e chutar a bola. Eu falei assim, eu fiz um julgamento, né, pela aparência do cara. É assim que acontece hoje, um pré-julgamento sobre... Claro, não estou falando da parte do gordão que... Não, o cara tem que emagrecer. É isso que eu quero dizer. Estou falando assim que a questão da gente, às vezes, enraizar um pensamento, um preconceito mesmo sobre muita coisa. E na questão de treinamento, quanto mais a gente nicha, quanto mais especialista num determinado nicho, melhor você pode ajudar uma pessoa, porque você tem uma visão por detrás ou por fora que pode contribuir para a pessoa que às vezes está tão hiper focada ali que não viu os gaps. O Jacinto faz isso com os clientes dele de finanças. Eu sei que vocês fazem isso com os seus clientes, tanto na área pessoal, profissional, empresariado. Né? Então, assim, aí eu já tenho uma pergunta sobre isso, que é um conteúdo que eu vi no Instagram de vocês. O problema das pessoas hoje, tá? Ele é mais emocional ou ele é mais falta de técnica? Por exemplo, o cara vai vender, um vendedor. Ele não vende mais ou ele não vende melhor por problemas internos dele ou porque realmente falta técnica de venda para esse cara. Ele não sabe ferramentas. E esse cara precisa de duas ajudas. Ele precisa de uma ajuda emocional e precisa de uma ajuda profissional no sentido de estratégias para vender. Qual desses dois problemas pesa mais para um vendedor, por exemplo? Né? O que se ele trabalhar primeiro, ele tem resultado mais rápido? Olha, eu costumo dizer que todo problema de uma empresa, ele tem vem de três fontes, né? Ou é falta de técnica, ou é falta de ferramenta, ou é falta de comportamento adequado. Por que eu e o Adriel nos tornamos tão complementares, né? Eu sempre apliquei muita técnica e indiquei ferramentas para empresas. Isso a nível geral, tá? Você falou de vendedor, técnicas de vendas, mas técnicas de gestão, técnicas de controle financeiro, liderança e por aí vai. Eu vou te falar, não vou nem citar nenhuma pesquisa, não. A fonte vai ser eu mesma, as minhas experiências. 100% das empresas que eu prestei algum tipo de serviço, desde 2015 para cá, 100% tinham problemas comportamentais. Sempre. Uau. Tinha algumas que tinham falta de ferramentas, equipamentos adequados? Sim, mas isso é fácil de resolver. Você faz uma indicação, escolhe a que melhor se adequa à realidade da empresa, ok. Boa. Técnica, eu considero que é uma commodity. Hoje você não tem, amanhã você tem. Você busca algum meio, hoje a gente vê que é o mundo da informação, tá fácil conseguir isso. O que acontece? As pessoas não sabem aplicar
a ferramenta e a técnica da maneira que deveria. O Adriel, o que ele faz e o que ele sabe, veio muito para poder somar, porque eu sou uma pessoa muito de técnica, né? de processo, de gestão, de vamos fazer. E o que eu percebi é que as pessoas não conseguiam ir. Faltavam algo a mais. Faltavam algo a mais. Uau. E aí, o que era essa algo a mais? Eu posso dizer assim, sem a menor sombra de dúvida, e é total com base nas minhas experiências. O grande problema é o comportamento, porque eu já lidei com pessoas que sabiam tecnicamente muito bem, tinham ferramentas adequadas, mas não acontecia. E é total comportamento, total. Isso, para mim, é a primeira coisa. A gente tem exemplos de clientes que, por exemplo, a gente foi treinar um time de vendas, na hora que ele aplicou hipnose corporativa, a gente vinha numa guinada, aplicou hipnose, o pessoal deu um destravar, rompeu. Eu quero saber dessa hipnose aí. Ó, o Thiagão aqui já trabalhou com o Pyong Lee. Pyong Lee, um abraço para você, tio, onde você estiver nos ouvindo. Mas eu quero saber o seguinte, cara, hipnólogo, maluco. Isso é o seguinte, Adriel, isso pode cair em mãos erradas? E se cair em mãos erradas, dá um estrago grande? Com toda certeza. Cara. É igual como qualquer outra área. Você pode ter um médico hipercapacitado e um não capacitado, e ambos não terão uma boa índole ou uma índole muito a ser seguida. Né? Então, é uma ferramenta. Como é que se aplica isso? Gente, o Adriel é neuroestrategista em posicionamento de imagem. Caraca. Hipnólogo. Visagista, é isso? Empreendedor e profundo pesquisador do comportamento humano. Como é que se aplica a hipnose nesse caso aí, no time? Dá para hipnotizar muita gente ao mesmo tempo, cara? Dá. Também dá. Não que isso... E outra aí, quando acaba essa hipnose, o que acontece? Cuidado. É aqui que eu cuidado. fico, né? É aqui que eu fico. Eu falo que eu não vou hipnotizar vocês, fica tranquilo. Tá? A gente percebe quando tá sendo... Normalmente não. Normalmente. Tem como isso ser possível, né? Mas nada que vá de encontro aos seus reais valores. Isso porque faz parte também da nossa filosofia. Legal. E a filosofia da hipnose também. Ela não vai fazer nada que não seja contra os seus principais valores. Legal. Tá? Então, é possível, sim, melhorar um desempenho, é possível melhorar a capacitação técnica através da hipnose, é possível capacitar a concentração e, principalmente, a mudança de comportamento. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mano. Vocês têm algum tipo de comportamento? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Fecha o olho. Pode ser de olhos abertos. Existe algum comportamento indesejado em algum momento da sua vida que você gostaria de ter resultado diferente, mas que muitas das vezes você não consegue ter esse resultado? Claro que Vou dar um exemplo clichê. Muitas das pessoas falam, eu preciso ir para a academia, eu preciso emagrecer. E aí vem alguns sabotadores. Né? Pode ser algum sabotador de senso de urgência, de hiperrealizador, de procrastinador nato, né? Que é analisar, hoje eu não estou com vontade, só se vive uma vez. O impostor, não sou capaz. Né? Não sou capaz, é a falta de autoconfiança. E é um comportamento que você desejaria mudar. Agora, por qual motivo você não muda, sendo que conscientemente você sabe o que você quer e o que você não está fazendo? É um comportamento padrão. Esse comportamento ele pode estar sendo reverberado até por gerações na sua família, ou até mesmo uma crença estabelecida, né? Ou por algum impacto grande emocionalmente que você teve. Né? Pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de fobia relacionado a trânsito, um trauma, qualquer coisa, e muitas das vezes as pessoas nem se lembram qual foram esses momentos de trauma. E quando entra a questão do dinheiro, do empreendedorismo, da liderança, tem coisas que afetam também. Eu vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa comercial, eu tive uma crença relacionada a dinheiro, e eu não acredito que aquilo é possível fazer, e eu não estou tendo um bom desempenho. Às vezes você é um bom vendedor. Você tem até formações técnicas, mas você não consegue desempenhar.
Porque às vezes pode ter alguma crença que está te impedindo. Ou algum trauma. Entende o que eu tô querendo dizer? Aí na hipnose você faz a pessoa identificar onde foi isso? Existe a questão. Não é necessariamente apenas a hipnose no transe para que isso aconteça. Tá? As ferramentas, tanto a programação neurolinguística quanto a hipnose, elas conversam-se muito bem. A gente até brinca que 80% da programação neurolinguística faz parte da hipnose. E 80% da hipnose faz parte da programação neurolinguística. Né? E a gente até brinca que nada é hipnose, mas tudo é hipnose. Eu tenho uma... Você falando assim, eu fico... Quando você fala de comportamento, né, do ser humano, né, que ela está falando aqui, a pergunta do Vitão é interessante, porque nós, como se falou, nós no dia a dia, a gente não tem essa consciência nenhuma do porquê que a gente falha em determinadas coisas que parecem ser simples. Tem aquele livro do Daniel Kahneman, Rápido Devagar, ele fala sobre o nosso sistema automático, né, e o reptiliano, né? Isso. Reptiliano, né? Que a gente, tipo assim, a gente age muitas vezes sem nem saber porquê, mas porque já, como você Programado. falou, já tá tudo bem programado, eu sei. Vou até fazer o teste com vocês aí, né? Se eu te perguntar agora como é que é 2 vezes 2, 2 mais 2 é 4, né? Agora, se eu te perguntar 33 vezes 57... Você tem que parar um pouquinho. Aí você para. E se a gente usa esse sistema reptiliano, né, vamos dizer assim, para tomada de decisão e aí para analisar, como você está falando aí, né, o porquê que a gente está procrastinando, por que a gente tem muitas vezes até repulsa de dinheiro. Às vezes tem gente que não vai ter dinheiro porque a vida toda dele lá, ele viu o pai, ou viu a mãe, ou um tio, ou em alguma situação da vida dele, ele percebeu que o dinheiro era ruim. E ele não entende que hoje nada para na mão dele, mas é porque ele acha que na cabeça dele tá assim, pô, eu não tenho dinheiro porque eu gasto tudo na Americanas, que vai fechar, viu, gente? Mas, ou seja, a pessoa acha que o gatilho é aquele, como você falou, o cara não sabe, né? Cara, isso é bem profundo, bem profundo. Sobre o dinheiro, aquela frase clássica que a gente escuta, o dinheiro é sujo, isso realmente atrapalha as pessoas isso realmente instala crença que limita a pessoa a saber lidar com o dinheiro. Por exemplo, lava a mão, menino, você pegou no dinheiro. Essa questão de especificamente falar para lavar a mão depois de pegar o dinheiro, que a gente pega em muitas outras coisas que são sujas, tais como o dinheiro. Ou o celular. Sujas, que eu quero dizer assim, o celular talvez mais sujo ainda do que uma nota, mas falar isso é uma hipnose. Falar isso é um gatilho, um comando para instalar uma crença, é isso? Com toda certeza. Que a galera fala, o dinheiro é sujo. Com toda certeza. Relacionado ao dinheiro, a nossa base das nossas emoções e crenças vem na infância. Para você ter ideia, não sei se a maioria sabe, mas a partir do 6º mês de gestação, você pode ter alguma crença que você não consegue identificar, desde quando você estava na barriga da sua mãe. Você já estava escutando ali. Você já estava escutando. E sentindo, né? E aí, por exemplo, se eu tenho... Vamos supor que se... Você está grávida, exatamente nessa faixa gestacional, 7º mês. Chegou no 7º mês. Vamos supor, vamos pegar como o nome da sua esposa? Thaís. Vamos supor que a Thaís esteja precisando de algo. Isso envolva dinheiro. Só que por algum momento você racionalizou e começou a discutir com ela. Não, porque não é o certo momento, a gente tem que economizar, isso não é prioridade, a gente tem outras prioridades para fazer. E você só pensa em dinheiro. E dinheiro não é a nossa felicidade. Aí as pessoas falam, dinheiro é a fonte de todos os males. Aquelas crenças, né, bem antigas. É seu filho ou sua filha? 2. Menino e menina. Gêmeos. Oh, que coisa boa. Suponhamos que um dos dois possa ter algum trauma relacionado a dinheiro. Um possa ser muito bem sucedido e o outro nem tanto sucedido. E talvez conscientemente eles nem se lembram em algum episódio. É uma coisa tão cotidiana. E tão natural. Mas é onde vem a base desse alicerce, as referências que nós temos quando criança, que são os nossos pais. Exatamente. Cara, depois que eu li, meu primeiro contato com esse tipo de pensamento foi naquele livro
O Segredo da Mente Milionária. Que é pequeno o que ele fala lá, mas faz muito sentido nessa virada de chave. Mas depois que eu li aquilo lá, eu me aprofundei um pouco mais e para mim é tão nítido essa percepção. Sim. Inclusive, conversando com a Thaís, mesmo falando para ela, eu falei assim, olha, relaxa, pode nem ter, mas tá tranquilo, tá tudo positivo. Não, por quê? Justamente para não passar esse tipo de coisa, porque nós dois temos pensamentos diferentes com relação a isso. Então, assim, são coisas que ela melhorou no decorrer da caminhada, eu fui melhorando também. Só que se a gente, como você falou, se a gente volta no passado, no momento desse, você passa para as crianças, sem nem perceber. Exato. Eu mesmo atendi uma mulher há pouco tempo, ela tinha um problema relacionado a dinheiro. Ela chegava a um certo patamar que ela não conseguia ir adiante. Isso estava, através de um atendimento desse, ela conseguiu resgatar na memória que quando a mãe dela estava gestante, o pai a abandonou e deixou ela sem dinheiro. Então, o fator limitador dela, vocês identificaram certinho. Eu vou citar um outro exemplo que não tem a ver com dinheiro. Deixa eu só. Aí você trabalha uma ferramenta, não sei como é que se chama, para quebrar isso. Essa quebra de padrão. E aí ele reprograma a mente, seria? Exatamente. Assim. A programação neurolinguística, ela é uma reprogramação da linguística, da fala. Então, algum comportamento. E do neuro também, da questão de neurociência. Então, comportamentos que você... Só sinapses lá, aquela sinapses neurais. Aquela frase lá que a palavra tem poder tem a ver com isso. Exatamente. Porque a gente não quer acreditar. Porque se você, como você falou no começo, né? A questão do coach também, muita gente pejorizou por causa da insistência do mau uso da palavra. Do mau uso e também de alguns que realmente são charlatães. Vamos usar sim, exatamente. A mesma história como tem alguns outros, por exemplo, a gente hoje não confia em mecânico porque a maioria também faz isso. Mas tem os mecânicos bons, tem tudo mais. Mas eu vou dar um exemplo, porque a gente fala de dinheiro, parece que é só no dinheiro, não é? Nós estávamos falando da Thaís, coitada, o episódio hoje é sobre você, amor. Beijo. Um abraço, Thaís. Mas ela, por muito tempo, e até hoje ela ainda tem um pouco, ela não tinha consciência, ela talvez tinha 6 meses, alguma coisa, então para ela lembrar do fato em si, ela não lembra. Mas a mãe dela contou o fato com tanta dor e com tanto sofrimento que eles tiveram um acidente, ela caiu no rio, ficou tantos dias boiando, sei lá como é que foi, tal, que, cara, quando ela vê a água, ela treme. Aí você quer dizer que, tipo assim, de onde que veio isso aí? Né? Tá tudo na mente, aí precisa ter todo um trabalho que eu faço com ela muitas vezes, que é difícil. Por exemplo, você tem uma ideia, quando eu comecei a namorar com ela, ela nem chegava perto de uma piscina. Mar, então? Então hoje no mar ela ainda vai e bota os pezinhos lá e tal, papapá. Mas, cara, você falou, eu acho que é um trabalho assim, bem... Eu falo isso, por exemplo, no comportamento financeiro aí dos meus clientes, por exemplo. É muito difícil. A pessoa, ela vem com, vamos pegar, sei lá, o cara 30 anos fazendo, melhor, 30 ainda tá de boa, né? Mas 40 anos, às vezes, fazendo o mesmo comportamentozinho, papapá. E aí você chega, o cara te procura porque ele acha, tipo assim, pô, ele sabe como faz, então agora eu vou saber também. Eu falei, bicho, eu posso chegar aqui e te falar tudo para fazer, você não vai fazer nada. Então, isso é um detalhe até muito importante, porque... é um processo, né? Quais obstáculos a gente tem, né? Eu falei que 100% dos clientes que eu já lidei têm problemas comportamentais. Sim. Eu considero que eu sou diferente, o meu diferencial no que eu faço é porque eu tenho uma visão muito sistêmica e eu tenho uma visão muito apurada do qual é o real problema. Posso citar N exemplos aqui com relação a isso. Quando eu detecto qual é a questão comportamental, o que a gente faz? Dou um diagnóstico, né? Falo assim, olha, você pode estar com um problema assim. Como a minha grande técnica, a minha grande expertise é voltado para negócios, quando eu percebo que a pessoa tem algum problema comportamental, eu influencio de alguma forma com o que eu sei com relação à Bíblia, com o que eu acredito com relação à pregação do Evangelho e levo para o Adriel, né? Eu falo assim, olha, acredito que essa pessoa tem algum probleminha, algum desafio, assim, então, e chego a falar para a pessoa. Mas só que o que acontece? Às vezes a gente pode falar assim, nossa, pronto, maravilhoso. Descobrimos a América de novo, né? Revelou para a pessoa qual é o problema dela, vamos resolver. Tá resolvido. Não.
Primeiro, você enfrenta a barreira de ela aceitar receber um diagnóstico. Eu tive um exemplo, assim, para mim foi um dos mais fortes do meu trabalho. Eu tive um cliente que suicidou na pandemia. E, assim, aquilo para mim foi tão forte, porque isso que eu tô falando ficou tão nítido para mim, foi justamente por esse acontecimento. Então, é difícil a pessoa aceitar um diagnóstico. Aí você fala assim, ok, ele aceitou. Vamos passar por um processo para poder descobrir de fato qual é o primeiro passo. Qual foi a primeira gota do copo? Aí, ok, vamos supor que a pessoa tope ir para essa primeira gota. Vai para essa primeira gota. Usa algumas ferramentas. A hipnose é uma dessas ferramentas. Existem outras para a gente poder buscar isso. Tá, ela chegou. Vamos supor que ela descobre que lá é esse acidente aí. Aí a gente enfrenta o outro obstáculo, que é a pessoa enfrentar. Porque aquilo só vai ser reprogramado e ressignificado se ela quiser que seja. Porque uma coisa é o diagnóstico. Não é um chip que você troca. Não. Uma coisa é o diagnóstico. Não é um botão. Não é um botão. Exato. Uma coisa é o diagnóstico. Outra coisa é você passar por um processo de resolver aquilo. Porque se essas coisas, a maioria, aconteceram na infância, se a gente sofre hoje é porque a gente está com a mente daquela criança que sofreu. Aí você precisa pegar e você, como adulto, tratar aquilo. Exatamente. Só que tem gente que, como adulto, não quer se pôr nessa posição e, de fato, tratar isso. E pior, aceitar que você está com aquele pensamento de lá. Porque é muito difícil, é uma trava. É que cara, às eu luto vezes, com os assim, clientes. o que eu entendo é que a pessoa ficou adulta, ela acha que porque o tempo passou, o tempo curou, ela acha porque ela ficou adulta, ela já não tem mais as travas de criança. Tem uma frase forte na neuroeducação, que eu estudo também, que é: o que acontece na infância não fica na infância. Isso. Sim. O que acontece na infância, se não é tratado, você leva com você. Que nem você machucar na infância, você vai levar a cicatriz para sempre. Se você olhar a cicatriz, lembrar da dor, é uma coisa. Se você lembrar da cicatriz e sentir a dor, é outra coisa. Então, Sim. tem situações da mente que a pessoa lembra de acontecimento e sente a dor de novo. Então, nesse caso, sim, precisa ser tratada. Agora, a pessoa, se ela não quiser, o que eu estou entendendo é isso, né? É que o trabalho de vocês, sim, vocês fazem o diagnóstico, coloca diante do cliente, ou empresa, ou a pessoa física, e aí vocês colocam diante dela a decisão. É isso. Ó, a gente pode tratar. Você vai topar, né? Sim. Encarar isso aqui. Exato. E a gente tem vários exemplos de que não. A pessoa fala que sim, mas o comportamento é de que não. A gente tem vários exemplos. Aí não Você tem tenta, resultado, e aí não tem o que fazer. Não existe o que Exatamente. fazer. A maior barreira é com o pai? Queria perguntar, porque eu tenho uma questão com pais, né? A gente tem conteúdo, enfim, mentorias. Sacada de pai. Sacada de pai. A gente tem, né? E o Bem Resolvido, tá chegando aí. Trabalha especificamente a questão da paternidade, né? Certo. O maior problema emocional das pessoas, as travas, é com o pai. Pais, eu acho. Pai e mãe. Pai e mãe. Por quê? Por trás de um grande erro dos pais ou do pai, necessariamente, existe uma boa intenção. Isso a gente fala sempre nos atendimentos. Até quando tem um comportamento que é uma pessoa, por exemplo, você tem um sócio de uma empresa, né? Suponhamos que seja pai e mãe. E aí você que é filho está lá nessa empresa também. Por algum momento o seu pai te dá um comando que você acha abusivo. Que pode, consequentemente, até te gerar um trauma, mesmo na fase adulta. Mas existe uma boa intenção por trás. A questão é que eu não sei qual a boa intenção por trás é. E a gente quer saber tudo, né? E a gente quer saber tudo. Inclusive, tipo assim, eu só vou fazer a terapia, ou o treinamento, a mentoria, se eu souber que é certeza que vai dar certo. Eu tenho alguns clientes que... Eu devolvo a pergunta. que necessariamente perguntam. Eu só tô aqui, mas não é porque eu queria. É porque... Ou é por conta da empresa, ou é por conta que minha esposa, ou por conta que meu sócio falou que é legal, eu tô aqui. Ou foi a Sara que falou que era pra eu vir. Exatamente. Infelizmente, chegam numa situação muito crítica. Sabe, quando raramente a gente pega uma empresa ou um cliente
Aí eu tô bem, quero melhorar, quero me organizar, quero expandir, quero consolidar. Geralmente gente, eu tô morrendo aqui, um milagre. Aí às vezes eu brinco, falo, gente, olha, eu ainda não sou Jesus Cristo, não cheguei lá. Exatamente isso. E uma das coisas que eu gosto muito de deixar claro, que eu tenho a ferramenta da hipnose, mas eu uso ela muito pouco. Eu tenho uma linguagem hipnótica, diferente de usar a ferramenta em transe para que isso seja de fato ressignificado. A não ser que seja em alguns momentos mais intensos. Eu falo que é como se a gente estivesse no mar, a gente tivesse que mergulhar um pouquinho mais no fundo. Mas não necessariamente você precisa estar a 300 metros de profundidade para você saber o que tem lá dentro. Às vezes você colocar a cabeça dentro da água, você já sabe. Acho que o perigo que muitas pessoas falam, gente, eu queria saber de vocês é o seguinte, a gente chegou numa conclusão aqui que problema financeiro, problema de procrastinação, problema da autoimagem, da imagem da empresa, a imagem de si mesmo, do jeito que a pessoa se posiciona, do jeito que ela anda, tudo isso tem um quê emocional, né? Correto. O que eu percebo, assim, o medo das pessoas enfrentarem, o que a gente está aqui falando, é estar diante de traumas infantis que aconteceram na infância. Infantilizados, né? Pelo fato Infantilizado. O medo é desatar uma janela lá e não saber como trancá-la de novo. Porque às vezes a pessoa não queria mais lembrar. Tem aquela questão do consciente, inconsciente, subconsciente. Tem coisa que estava encapsulada no subconsciente. Aí você foi... O medo das pessoas que não conhecem ou não sabem tratar isso eu não vou deixar ninguém abrir as minhas feridas porque não vou saber como lidar com elas ou fechar. Ou nem saber, o cara às vezes fica com medo, não sabe nem o que pode acontecer e fica com medo de entrar, né? O que eu queria perguntar para vocês assim, isso acontece com vocês no sentido assim, clientes externalizam isso, falam, eu não quero mexer nessa área porque depois eu não sei se vocês vão dar conta de fechar a minha caixa preta. Isso, vou abrir a caixa preta aqui, mas depois a barreira ela é mais no sentido de não saber o que fazer depois ou medo de se expor, de causar vergonha e tal? Isso está muito associado ao medo, à vergonha de principalmente se expor e de mostrar que você é uma pessoa vulnerável. Que na verdade todos nós somos. Todos nós somos. Imagina você um líder de uma empresa, você contrata o serviço da gente, da nossa empresa, para questão de administração financeira, treinamento de liderança e comportamental. E aí dentro disso você nunca vai achar que o problema é você. Você acha que o problema está sempre nos seus colaboradores. Uhum. E uma das primeiras coisas que nós fazemos é: sua empresa te dá lucro? Quanto você quer faturar esse ano? E a lucratividade? Você quer bater 1 milhão de lucro esse ano? Quero. Tá. De quem que é o mérito? É meu? Ou é seu, que é dono da empresa? É seu. Só que se a sua empresa ficar devendo 2 milhões esse ano, de quem que é a culpa? Normalmente externam nos colaboradores. Então, quer dizer, é uma síndrome que a gente até brinca, que eu, inclusive, falo às vezes nas minhas sessões, que é a águia que quer andar com um pato. Porque eu sou muito bom no que eu vendo, eu quero vender só como se eu fosse uma águia. Mas na hora de eu comprar, de eu comprar um serviço de alguém ou comprar uma ideia, eu só quero comprar patos. E pato só faz cagada. Então é aquela velha e famosa frase: aves da mesma plumagem que andam juntas. Se eu enxergo eu, líder, como águia e os meus colaboradores como pato, não vai dar certo esse negócio. Ou às vezes eu posso estar cometendo até um erro nesse sentido, adquirindo coisas para minha empresa. Eu vendo, por exemplo, uma marca consolidada no mercado, mas na hora eu estou indo lá numa barraquinha comprar algo para colocar dentro da minha empresa e desvalorizando o outro. Então isso acontece muito. O ecossistema, ele ajuda, por exemplo, a ambiência que a pessoa está, você acabou de falar, aves da mesma plumagem. Sim. Então o ecossistema, Sara e Adriel, uma pessoa que anda com pessoas
estão pensando em prosperar, que sabem estratégias de como ganhar, administrar o dinheiro e tal, ele inevitavelmente ele vai se amoldando ali, isso vai influenciar ele. E o contrário é verdadeiro. Vocês ajudam o dono da empresa a entender isso? Porque, cara, você está andando com as pessoas erradas, às vezes. E as pessoas não enxergam isso. A gente conversa muito, eu, mas o Thiago aqui, sobre o 9. Né, Thiago? Sobre o 9. O seu 9 é 4 mais 5. Mas o 9 do outro é 3 vezes 3. O resultado é o mesmo, só que um está dando ênfase. Não, 9 é só 3 vezes 3. Sendo que o 9 tem muitas maneiras de chegar nele. Tem 18 menos 9. Tem várias maneiras de chegar naquele resultado. Só que a pessoa é cabeça dura, enxerga só um jeito. Às vezes ele não cresce, ele não anda, não vai para frente, porque ele está fixado no modelo de fazer o negócio e andando com as pessoas erradas. Quando vocês falam assim, brother, você tem que mudar o ecossistema, entender e enxergar outros, que nem você deu ideia, dos seus colaboradores. A culpa está em você, às vezes. Nós não enxergamos o nosso próprio defeito muitas vezes. Por isso que às vezes é bom ter alguém de fora para enxergar assim, bicho, você está... É o que a Bíblia diz de que é melhor que a pessoa não seja sozinha, que é melhor de ser 2 do que 1. Não só para relacionamento isso, né? Para tudo, para amizade, para empreendedorismo. E aí eu queria saber uma pergunta bem forte de vocês. O empreendedor é empresário? Não. Qual a diferença? Essa daí qual a diferença? Empreendedor e empresário. Explica pra gente aí por que às vezes um não dá certo, um não completa o outro e um precisa... Como é que funciona isso aí? Olha, essa eu adoro falar. Falo todos os dias, na verdade. Eu tô dando aula essa semana à noite. Tava falando isso pros meus alunos ontem. Falei assim, gente, empreendedor, todo mundo pode ser. Se você é funcionário público, você pode empreender lá na sua repartição. Na verdade, eu acho que deve fazer isso. Boa. Se você é um estudante, você pode empreender lá na sua escola, na sua instituição. Se você é um colaborador seletista de uma empresa, você pode empreender lá dentro. Inclusive, existe um termo específico para isso, que é intraempreender. O que eu considero ser empreendedor? É quando você, de forma assim, bem simples, traz soluções criativas, ideias inovadoras para implantar no ambiente que você está. O empreendedor, ele é um resolvedor de problemas nato, ele é um inconformado por natureza. Ele observa algo, detecta uma dor, um problema, ele quer resolver, quer trazer uma solução para aquilo. Isso é ser empreendedor. O que é ser empresário? Ser empresário, você precisa fazer uma empresa dar certo. Você cuida de uma empresa ao ponto, de forma bem simples, ela tem lucro, caixa e faturamento. Ela tem as 3 coisas. O empresário está ali para isso. Qual que é o mundo ideal? Que todo empresário seja empreendedor. Nem todo empreendedor precisa ser empresário. Boa. Mas o ideal é que todo empresário seja um empreendedor. Só que eu já me deparei com várias pessoas que não têm esse perfil. E tá tudo bem. Nós 2 aqui nos especializamos em empresas familiares. E às vezes a gente lida com casais que estão empreendendo junto, né, que estão lá... por isso que eu cito empresariamento, né? Que estão lá sendo empresários, irmãos, familiares, que estão ali, ou até um grupo de amigos, cuidando daquela empresa. E às vezes acham ruim que um seja muito diferente do outro. Eu falo, não, se você souber isso, usar isso para o seu bem, é ótimo. Porque olhando para o mesmo lugar, os 2 têm pontos de vista diferentes. E um vai sanar o gap do outro. Quando você tem isso, que um pode ser bem inovador e o outro vai fazer gestão, vai trazer resultado, é excelente. Se você for dono de uma única empresa, é só você... Aliás, se você for o único dono de uma empresa, você precisa exercer os 2 papéis ou você precisa contratar alguém que faça isso. Mas, para mim, tem uma diferença assim, extremamente nítida. Eu, Sara, meu perfil, sou empreendedora por natureza. Eu falo que eu nasci inconformada, acho que eu vou morrer inconformada. Mas eu também volto para o resultado. Eu quero resultado. Eu vivo de propósito, amo o que eu faço. Estou aqui porque eu acredito que eu tenho uma missão muito clara de vida, mas eu quero resultado com isso. Eu não estou aqui só para ficar no sonho, na utopia.
tudo é lindo e good vibes. Não, nós estamos aqui porque a gente tem um objetivo, tem algo para poder alcançar. Então, para mim, a diferença é muito nítida e muito clara com relação a isso. O empreendedor, geralmente, ele tem problemas iniciais de ser empresário. Porque o que é só empreendedor, né? Sim. Então, assim, para ele chegar a ser um empresário empreendedor, que é o ideal que você colocou aí, né, Sara? Tem muitas coisas que ele tem que vencer, assim. Se vocês pudessem enumerar as principais coisas, eu sei que uma delas é procrastinação, que vocês falam muito lá, eu até tinha colocado aqui, e outra é o princípio de tomar boas decisões. Assim, o empreendedor, ele é o que você falou, ele sonha, ele quer colocar novas ideias no papel, novos projetos, só que às vezes ele não toma as decisões pela linha empresarial, ou seja, pela linha do lucro, caixa e tal, né, que você falou. Exato. Se vocês pudessem elencar, assim, pelo menos os 3 principais problemas de um empreendedor que ainda não é empresário para se tornar um empresário ou empreendedor, qual seria, assim, uns pilares que o cara pode trabalhar ou treinar, treinável de chegar nesse ideal? Qual seria? Olha, eu acredito que tem uma concepção muito clichê que eu não concordo com ela, né? Que fala que o contrário do medo é coragem. Eu gosto até de citar um exemplo, né? Se nós 4 aqui não tivermos um curso, um treinamento de alpinismo, e eu falasse assim, gente, vamos escalar o Everest no carnaval? Aí todo mundo, não, eu tenho medo. Eu falo, não. E eu começasse, né? Vambora. Vamos escalar. E todo mundo se animasse e a gente fosse escalar. Eu até brinco. Aí na outra semana tava a notícia lá, o grupo de goianos morre no Everest. O que eu quero dizer com isso? Contrário de medo não é coragem, é conhecimento. Exatamente. Porque se eu, por exemplo, nesse exemplo bem esdrúxulo, se eu crio coragem, eu vou, mas eu não sei fazer aquilo. Então, eu vou me dar mal, muito provavelmente. Se sair do empreendedor para o empresário, gente, precisa de conhecimento. Uau. É assim, eu costumo falar de forma bem enfática, não dá para brincar de ser empresário. Quem brinca, fale. É assim, não tem muito o que discutir, não tem milagre. Se for hobby, né? Não dá para ser hobby. E para eu ser empresário, você precisa conhecer algumas coisas. Você precisa ter conhecimentos básicos de finanças, você precisa ter conhecimento básico de gestão de pessoas, você precisa ter conhecimento básico de marketing, você precisa ter conhecimento básico daquilo que você vai entregar na sua operação. Até contábeis também. Você precisa conversar com o contador. É um diálogo, no caso, não é só ouvir, né? Você precisa interagir com ele. Quantas empresas você já deve ter visto que o cara toma prejuízo, que o contador ele é reativo, né? Exato. Detalhe, complementando isso, quando você sai de empreendedor para empresário, aí você não empreende, você tem que virar uma marca. E virar uma marca exige esse posicionamento. Exato. Que talvez posicionar de uma forma mais assertiva, as pessoas têm pressa. Por isso que muitos empresários desistem. Ou quebram, né? Porque ele está com a cabeça de empreendedor, não de empresário. Aí é onde eu falo do comportamento. Não necessariamente você precisa virar um especialista em tudo isso que eu estou dizendo. Mas você precisa contratar boas pessoas para serem as especialistas e você precisa saber conversar com elas. Um mínimo para gerir, né? Você tem que saber um mínimo para ter a gestão. Por exemplo, você falou do medo aí. Poxa, eu tô lembrando aqui que essa semana meu filho mais velho, ele tem um pouco de medo do escuro ainda, né? Então, qual que é a questão, né, da coragem, no caso do medo dele do escuro? É conhecer o que tem no escuro. Exato. Então, eu sentei com ele, apaguei a luz, filhinho, vamos ficar aqui só nós dois. Boa, olha aí pro lado, tem alguma coisa? Não, papai. E aí, olha pro outro lado, tem alguma coisa? Conhecimento do que tem lá no escuro. Então, o conhecimento, vamos fazer esse paralelo aqui no mundo empresariado, que é o que a gente está aqui trazendo. Às vezes a gente tem medo do escuro. Sim. Do que vem depois na nossa vida empresarial. De encarar, né? Parece que, tipo assim, eu não vou fazer. E é exatamente o que a Não Sara dou conta, falou. melhor dizendo. O conhecimento, cara, quando a gente conhece o que tem ali por detrás daquele muro, daquela barreira, a gente se enche de coragem. Então,
Eu entendi o que você quis dizer. É um passo para chegar na coragem, tem um conhecimento aqui no meio, né? A Bíblia tem um versículo que eu amo. Fala, conhecereis a verdade e ela te libertarás. Tem uma... E é exatamente isso aí. Tem uma coisa, isso. tem uma coisa que eu peguei na faculdade, né? Fazia RH. Que é a definição de competência. Eu acho que ela fala muito que o empresário, às vezes, ele quer a competência, mas a competência ela é o chá, né? Não sei se eu falar. Que é conhecimento, Sim. habilidade e atitude. É uma ferramentinha chamada chá. O chá, né? Ou seja, para você ter o resultado, para você realmente conhecer o que está no escuro, o terceiro aqui, que é a atitude, você precisa tomar. Tá falando do empreendedorismo, mas você falar nas finanças pessoais, é a nossa fatura do cartão de crédito. Uhum. As pessoas elas não querem controlar, elas não querem anotar, porque até começam anotando. Passou do dia, vamos supor que a fatura fecha dia 30, né? A gente começa ali, quando chegou no dia 15, que você sabe que o negócio está desandando, mas isso por coincidência, por como é que eu poderia dizer? Padrão de comportamento. O padrão de comportamento, você começa a parar de anotar. E aí do dia 20 para frente, você começa a falar com seus amigos dizendo assim, eita, esse mês eu não pago minha fatura. Mas você nem sabe quanto que é mais. Não, e ele porque já a gente afirmou verbalmente, exatamente. eu não pago a minha fatura. Porque você sabe que você está fazendo cagada, você sabe que você está escondendo e você tem medo de olhar na fatura. E às vezes eu falo, eu tenho 4 tipos de conhecimento que eu falo assim, eu estou dando treinamento essa semana de análise de crédito, né? E aí eu perguntei para o pessoal, quem aqui não tem segurança e firmeza para analisar um crédito? Aí o pessoal lá, né, muita gente na turma, eu não tenho. Aí eu falei assim, seu problema é falta de conhecimento. Porque o que não te dá segurança é não saber. Aí uma aluna perguntou assim para mim, Sara, mas eu sei esses 4 conhecimentos que você falou e que eu preciso ter. Eu tenho. Mas mesmo assim eu não consigo. Eu falei, então falta o autoconhecimento. Porque quando a pessoa não se conhece, que aí entra todas essas questões que o Adriel está falando, não vai também. Não vai. Então, eu poderia dizer de um empresário, de um empreendedor para um empresário, conheça seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas competências, as que você tem, as que você precisa adquirir, as que você não está a fim de ter e precisa pagar alguém para poder fazer aquilo no seu lugar. E os conhecimentos que eu falo que são básicos são 4 tipos. Você precisa conhecer o mercado que você está entrando. Você vai jogar um jogo, vamos jogar futebol. O mínimo que você tem que saber são as regras daquele jogo. Não só as regras, com quem que você vai estar competindo. Você tem que conhecer com quem que você pode contar. Quem é o seu time? Você sabe, bom, desculpa te interromper, mas é isso que você está falando. Mas sabe uma coisa que é difícil das pessoas fazer, até ali naquele livro que eu te falei, né, Psicologia Financeira, é que o empresário, ele não é capaz, ou não é que é capaz, ele não está preparado para baixar as metas, ou pelo menos segurar a meta. Ele só quer aumentar a meta, e ele não reconhece, pô, eu ainda nem atingi essa, mas eu quero aumentar. Eu brinco, você quer fazer lasanha e não sabe fazer arroz cristal, gente? É como tipo assim? isso, né? Tipo isso. E é uma coisa que é muito difícil para qualquer uma pessoa. Eu acho que eu até botei no meu Instagram lá que a coisa mais difícil é a gente parar de reajustar as metas para cima. Por quê? Alguns estão atingindo meta. Mas outros que não têm por conhecimento estão só aumentando. Só para concluir, esses dias eu fui num cliente aí fazendo um pré-diagnóstico com ele lá, e ele me mostrando as metas que ele tinha, queria uma site de meta e tal. Aí ele estava fazendo as metas e aí toda vez ele aumentava a meta e toda vez diminuía o resultado. Sim. Aí de repente tem uma disparidade muito grande, porque o que acontece? Você vai colocando a meta, querendo que a meta aumente. Esse mês suponhamos que foi 100 mil minha meta. Aí amanhã virou 200 do nada. Cheguei com 90, era 100, bati 90. Não, agora vai ser 120. Pô, bati 95. Não, agora vai ser 150. Aí não vai, e vai só caindo, às vezes até cai, né? E no caso dele lá tava caindo. Aí o que você falou aí, a média era 200, ele botou 400. Eu falei, bicho, é antilógico, vamos dizer isso. Se você não vem bater na meta, você vai triplicar ela para você tentar bater, porque agora abriu um buraco. Mas o nosso comportamento é isso. Não, se eu não conseguir em 10 meses, eu tenho que conseguir em 1. Não vai. E aí falta o quê? Planejamento. A não ser que você joga na Mega Sena, né? As pessoas, elas estão mais preocupadas com a intensidade do que com a consistência. Constância, né? Base, empresário, né? Precisa entender isso. Base, eu preciso ser consistente. Se uma pessoa quer emagrecer, quais são as 2 coisas básicas que ela tem que fazer? Se alimentar melhor e fazer exercício. Básico, não preciso inventar nada. Só que se eu fizer isso hoje e só daqui a 15 dias fizer de novo, eu vou ter resultado? Não. Hoje eu posso comer só salada.
vou estar super fraca, vou diminuir, teoricamente, meu peso na balança. O de hoje, né? O de hoje. Essa intensidade não me dá resultado futuro. O que vai me dar? Todos os dias eu vou exercitar, vou comer bem na medida certa. Faço isso hoje, amanhã o que eu vou fazer? De novo. Depois de amanhã, de novo. No outro dia, de novo. Todos os dias. Consistência. Consistência é mais importante do que a intensidade. Aí eu quero aumentar minhas metas porque eu quero ser mais intenso e não adquirir o básico. Enquanto você não chega num platô, fala assim, olha, o termostato financeiro da empresa está aqui em 90 mil e consistentemente a gente vem nessa média de 90 mil. Opa, peraí, eu posso mais. A capacidade da minha empresa, a capacidade produtiva permite mais. Então vamos para mais. O que eu vejo muito? Que tem empresa que não conhece sua capacidade produtiva, quer triplicar de venda e a capacidade não dá. Eu não tenho estrutura, eu não tenho pessoas, eu não tenho competência para chegar lá. E pode até quebrar, porque se dependendo do produto, ele vende, mas não consegue entregar. Exatamente. Exato. Eu tenho um cliente complementando nisso, nessa questão, que ele falou assim, eu quero faturar 1 milhão, bater 1 milhão no mês. Eu falo, claro, vamos pegar e dividir o elefante aí. A gente brinca, né? Brinca, mas é uma verdade. Divide esse elefante. Em um ano você quer estar faturando, então vamos dividir por 4 partes. 3, 6, 9, 12 meses. Quanto você vai faturar em cada etapa desse trimestre? E o que precisa fazer? Comportamento que você precisa ter, quem você precisa estar nesse trimestre, próximo semestre e no último semestre do ano. Teoricamente, então, tudo é uma via desenhada, né? Que é Exato. saber onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar. Clássico coach. As pessoas não sabem. É o clássico coach, Porque mas você tem que acompanhar a pessoa. Porque no empresário a gente Trava, assim, a galera na trava. vida a gente não sabe, a gente tem uma dificuldade. Eu não quero falar só do brasileiro, mas assim olhando Uma mentalidade, né? a grosso modo, né? O brasileiro, a dificuldade às vezes é clarificar a meta, clarificar onde eu quero chegar. Sim. A gente brincou um dia aqui, o Jacinto morou lá em Brasília muitos anos. E Brasília tem um trânsito muito claro, assim, é um mapa da cidade muito bem estabelecido. Então, eu sei que eu estou na 400 e alguma coisa, eu quero ir na 300 e alguma coisa, tá para lá. Né? Precisa nem de bússola. Os números, eles são tão claros que eu consigo chegar. Aí a mentalidade do goiano, onde o trânsito nosso mostra a nossa dificuldade. Eu quero chegar na rua tal. E eu tô na rua Ciclana de tal. Ou eu não faço a mínima se tá pra frente ou pra trás. Vira outro nome. Porque tem um nome. E aqui ainda é bem A circular, mesma né? rua vira um nome. Vira outro nome. E você tem muitas bifurcações. Eu, Vitor Bruno, eu acredito que isso reflete uma maneira de um povo pensar. O trânsito ou o mapa, né, o mapa da cidade, reflete a maneira confusa de pensar. Ou não clara. Essa é a minha opinião. Assim, o cara faz tudo na vida do cara reflete o que ele está interno. Então, assim, eu quero saber esses 4 que você falou, né? Conhecer o autoconhecimento, a sua bagagem, o que você tem ali, o time que você está andando. É o mercado que você está inserido, né? E o adversário seria isso? Não, é autoconhecimento, o mercado que você está inserido, e dentro desse mercado eu vou colocar conhecer a sua empresa. Parece estranho falar isso. Não, Mas tem muita gente que não conhece a sua empresa, não sabe por que ela existe, não sabe para onde ela vai. Olha que doido. Só que dá dinheiro. Não sabe. É o que eu mais lido, na verdade. Isso, segundo, eu preciso conhecer o que eu estou vendendo. Preciso conhecer o meu produto, de fato. Sim. Nível técnico e nível de benefícios que ele vai oferecer, o que ele vai solucionar. Preciso conhecer o cliente que eu vou vender, mas é conhecer com profundidade. Né? A gente estava falando ali, antes da gente começar, de hábitos, costumes e o consumo. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber, o meu cliente é o Vitor. Por quê? Porque ele tem as características do meu cliente ideal. São assim, não entre nesse mundo de criar uma empresa, de fundar uma empresa, se você não está disposto a passar por esses conhecimentos. Uau. Eu quero saber agora uma coisa do Adriel, né?
Vamos lá. A questão da autoimagem. Certo. A questão de se conhecer, né? Como é que funciona assim, essa questão da autoimagem? Ela é semelhante a esse desenho que a Sara fez de se conhecer, onde quer chegar, conhecer o time que você está ganhando. Mas vamos pensar que a pessoa, ela é uma empresa. Então, ou seja, maneira de se vestir, maneira de falar, maneira de se posicionar. Existem regras de se impor numa negociação? Por exemplo, eu vendo a minha imagem o tempo inteiro. Sim. E quando eu estou vendendo a empresa ou um produto, a imagem, eu acredito, quero saber de você, ela importa nesse fator, né? Ou seja, ela é um preponderante. O cliente compra isso também. Eu lembrei aqui de Goiânia, né? Que às vezes o cara vai na porta, esses dias um amigo meu falou assim, ele veio de São Paulo. O pessoal aqui é muito educado, né, Vitor? Leva a gente até na porta para sair da empresa deles. Pô, que legal. Eu falei, pois é, deixa eu te decepcionar. Eles não estão te levando até na porta por educação. Tá indo lá na porta ver o carro que você tá andando, tio. Exatamente. Goiânia é assim. O cara vai mensurar o seu sucesso financeiro, a imagem, né? Ou seja, eu vou comprar de você porque eu estou mensurando o seu sucesso. E o carro que você anda É o seu termômetro. é um termômetro. Aqui em Goiânia teve um professor meu que fez uma tese de doutorado para explicar a mentalidade de carro que tem aqui na nossa cidade. Então, isso é um fato. Então, assim, mais a autoimagem, né? A persona, o se posicionar. Então, eu acredito que sim, né? Faz. E quais são, então, as regras? Existem postação de voz. Como é que é isso, cara? Justifica pra gente. Rasga a caixa preta desse negócio. Vou abrir a caixa preta da PNL nesse sentido. Sabe aquele velho ditado? A primeira impressão é que fica? Faz totalmente sentido. Boa. Certo? Vou aprofundar um pouquinho tecnicamente para vocês entenderem, porque às vezes pode ser cultural mais avançado, né, igual você está falando, culturalmente, mas existe uma razão neural por conta disso. Tá? Tem uma região no cérebro, fusiforme, que ela é capaz de, durante 3 segundos, fazer um raio-x da imagem que você tem para condizer se é aquilo que eu me conecto ou não. Então, realmente, a sua imagem externa ela vai condizer muito com o que você quer passar. Eu falo que é o famoso Harvey Specter. Você nunca vai ver o Harvey Specter desalinhado. É verdade. Não é? Então, extremamente alinhado. Então, é exatamente isso. Essa imagem externa física, em trajes, em penteado, às vezes no carro que você anda, tem certas coisas que você não queria que impactasse, mas de fato impacta. Tá? Então, uma das questões que eu abordo na mentoria é exatamente essa. Trazer uma congruência entre a imagem que você tem de si, a imagem que você quer passar, a imagem que os outros têm de você e a que você quer que eles tenham. E a percepção deles. Isso. Isso vai mudar muito o quê? A sua forma de consciência das coisas. O problema disso volta lá no que a gente falou Exato. atrás. Às vezes a pessoa não tem uma autoimagem ajustada. Muito bem positiva. definida. Muito bem definida. A pessoa às vezes teve um trauma na infância e tal, alguém falou alguma coisa que ele era feio. Exato. E aí aquilo, né, é uma isca que o cérebro... E ele não consegue se livrar daquele. Então a imagem que ele tem de si é distorcida. Isso impacta no jeito dele andar, no jeito dele falar. É isso mesmo. Completamente. E aí ele não pode não ter nem segurança para uma negociação ou para liderar a sua própria equipe. Ou uma empresa. Você falando disso aí, eu lembrei de um exemplo que eu dou. Por exemplo, eu não. Pode ser eu. Quando eu compro um Porsche, se eu for comprar um Porsche, qual é o meu pensamento? Cara, quem olhar para mim vai ver que eu sou bem sucedido, que eu tenho grana, papapá e papapá. Então eu passo no Porsche e tô com esse pensamento, todo mundo olha para mim e olha que cara bem sucedido, milionário, papapá. Mas na verdade o cara que olha pro Porsche, olha assim, caraca, como é que eu seria naquele Porsche? Sabe nem quem é que tá no Porsche.
Então o cara não pensa um minuto sequer se... não, é a Sara? Nossa, Sara? Quem é Sara? Ninguém pensa. O cara olha pro carro e se imagina nele. Só que a nossa reação ao comprar... Aliás, quem compra, né? Porque eu não tenho um Porsche, né? Mas quem compra geralmente pensa que vai ser reconhecido por isso. Talvez, como disse o Vitão, quando ele chegar no destino dele... Ok, vai dar essa impressão, né? Mas na prática, mesmo que se eu fosse pensar corretamente, se eu chegasse para você e você tem um Porsche, a única coisa que eu sei de você é que você tem menos de R$1 milhão na conta. Porque você acabou de comprar um Porsche. Sim. Então nada mais eu vou saber. Mas para dentro de mim cria essa expectativa, né? Exatamente. Neural, né? Exatamente. É a imagem que você passa e a que você realmente quer passar. Então isso está totalmente ligado ao que você disse sobre a sua autoimagem. Qual a imagem que eu realmente estou passando? E como você quer persuadir, né? Exatamente. E tem Peaky Blinders, né? O Peaky Blinders, o Thomas Shelby. Então, o Peaky Blinders ficou famoso aí no YouTube em relação à autoconfiança, a pessoa imita o Shelby lá, que você vai ser um cara imponente e tudo mais, né? Assim, quais são... Aí eu queria falar assim, quais são as atitudes de uma pessoa... Existe padrão para isso, assim, de uma pessoa que tem uma autoconfiança na autoimagem? Existe um padrão entre homens e mulheres em postação de voz? Existem técnicas? Ou é tipo o Shelby mesmo, assim, era um negócio meio frio? Ou a pessoa pode ser ela mesma, mas de uma maneira controlada? Ou tem um padrão, cara? Como Se existe técnica para isso? Existe uma técnica existe. Assim, padronizada? Existe, por exemplo, vou dar uma ideia de comerciais. Raramente você vai ver um comercial de TV ou qualquer outra coisa que esteja vendendo o carro com uma voz feminina. Alguém já viu? É muito raro. Eu não me lembro. Seria um comando... Um comando grave auditivo. Calmo. Não compre carro hoje, compre amanhã. Isso é um comando hipnótico, tá? Tanto auditivo quanto escrito. Tá? Porque não compre carro hoje. É uma questão de autoridade também. Entre outras coisas, tonalidade de voz. Aí entra uma questão de rapport, né? Eu entrar no rapport com você e vice-versa. Então, é uma maneira de persuadir. Tem a questão da aparência, tem a questão de velocidade, tem as questões de falas. Se eu for falar com um político e se eu for falar com um advogado na minha mentoria, a linguagem tem que ser diferente. Porque eu tenho que fazer rapport com essas duas pessoas. Sim. E se eu for fazer um treinamento com um líder, por exemplo? Às vezes nós somos contratados para fazer um processo de formação de líderes dentro da empresa. Então, grupos hierárquicos diferentes. Em grupos hierárquicos diferentes. Né? Tanto estratégico quanto CEO, founder, CEO, e aí... CFO, e por aí vai. Exato. Então, existe uma maneira diferente de persuadir nessa comunicação e interatividade, que é o rapport. Então, cada um vai ter uma maneira específica. Então, influencia sim, tem técnica para isso. Tá? Dentro das sessões, eu consigo dar já alguns direcionamentos. Você vê assim, onde o cara está meio falhando. Exato. Pode ir polindo ele. Exato. Lapidando, né? Polindo. Você gesticula demais, igual eu, assim. Você vai dando uma direcionada legal, bem legal. E às vezes até nas roupas. Fala, às vezes uma pessoa é muito... Uma roupa que combina mais com a pessoa, assim, um corte de cabelo que combine mais. Também. Tem na linguagem do Fisiform que tem cores que a programação neurolinguística estudou que trazem certos aspectos e padrões de visibilidade. Certo? Até a cor. Exatamente. Por exemplo, falando da questão da infância que traz isso, as primeiras cores que nós memorizamos quando somos crianças, bebês, são branco, preto e vermelho. Tá? E algumas dessas cores estão já remetidos a gatilhos. Você pensa em médico, você pensa branco. Certo? Você vai pensar em um time específico de futebol, ele vai trazer aquela cor na sua cabeça. Certo? Estamos falando do Flamengo, tá, gente? Vermelho, preto. Então, não estamos falando do Flamengo, até porque eu não sou flamenguista. Né?
Então, existe uma questão por trás científica disso. Então, existe técnica. Tem alguns líderes que são excelentes líderes, mas a entonação de voz não passa por Eu vi um vídeo esse dia para trás, um cara fazendo um experimento desse na rua, não sei se era na França, né? Ele estava falando inglês. Aí ele falava bem fininho, get out outside of the box. Aí ele dava uma gaguejadinha assim, get out of my box. E ninguém saía da caixa dele. Ele fez um quadrado no chão e falava fininho. As pessoas, ele meio assim, tímido, get out of my box. E as pessoas não saíam do círculo, passando na calçada. Aí ele mudou o tom de voz e... grave. Sai da caixa. Ninguém pisava na linha. Ninguém entrava no quadrado. E ele falava, não de um jeito ríspido, falava firme. Sai da minha caixa. E ninguém entrava no quadrado. Aí ele estava explicando que a impostação ou a imperatividade da voz dele comandava o cérebro da outra pessoa, sim, né? Então, assim, às vezes por medo, esse cara é maluco, não sei o quê. Mas quando ele falava fininho, ninguém tinha medo dele. Quando ele falava pra dentro, assim, com o ombro meio pra dentro, assim, ninguém... Mas quando ele levantou o queixo e falou, a galera... Respeito. Então, assim, eu entendo isso. E aí, eu queria saber de vocês, assim... Vocês ensinam isso para os líderes que te contratam, mesmo sem ele perguntar, ou, por exemplo, assim, ele te contratou por questão financeira. Não, Sara, eu problema aqui de tal. Aí vocês vão, mas peraí, tem algo antes aqui. Sim. Vocês identificam, sim, vocês têm a liberdade. Sim, e tem trabalhos que nós fazemos juntos, acho que mais que 80% dos nossos atendimentos são juntos, né? São mesmo, são os mesmos. Eu tenho atendimentos que são apenas comigo, como ela tem atendimentos com empresários que são só ela que lidera esses treinamentos, mas tem atendimento que a maioria aqui é nós dois. Pessoal, nós estamos chegando aqui correndo para o final, mas, poxa, esse episódio está tão interessante, tem muita coisa que dá para falar, né? Eu quero fazer uma última pergunta para vocês, assim, para que possa usar de inspiração para alguém que está passando uma situação de fracasso. Eu sei que vocês falam ali que no Instagram de vocês, quais lições tirar de um fracasso? Ou como superar um fracasso? Esse fracasso, eu estou querendo dizer se ele pode ser financeiro, ele pode ser um fracasso que a pessoa teve na vida pessoal que impactou no empresarial. Como superar um fracasso? Ou quais lições tirar de um fracasso? Como tirar... tirar uma lição boa ou algo que vai impactar na mudança de uma transformação de atitude para que a pessoa não passar de novo aquilo ali? A primeira coisa, eu acredito, se você acreditar que uma situação é um fracasso, ela vai ser. Se você não acreditar que uma situação é um fracasso, ela não vai ser. Quem determina se uma situação é um fracasso ou não é a sua verdade interna. Eu não acredito que haja fracassos. Eu acredito que haja derrotas temporárias. Você precisa se aperfeiçoar. Precisa aperfeiçoar seu plano. Não é que o objetivo não está correto. Não é que a sua vida não deu certo. Não é que o seu empreendimento não deu certo. Só foi a forma de sair do A e ir para o B que não foi a mais legal. E o que a gente faz? Opa, peraí. Eu não conheço, não é que não exista, eu não conheço ainda algo que vai me levar até onde eu quero com o sucesso que eu preciso. O que eu faço? Famosa frase. Levanto, sacudo da poeira e vamos embora, seguir. E aí, nesse envolto, né, eu acredito que a fé em Deus, você depositar a sua esperança e a sua convicção em Deus, é o que muda tudo. É o que vai... Esse comportamento seu de seguir adiante, de como você encara isso, e a sua convicção de não aceitar algo contrário às promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia, para mim, ela é muito clara. Ela é assim, uma verdade muito absoluta. Né? Tem um versículo que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu preciso temer, porque o Senhor está comigo.
eu preciso aprender a declarar aquilo que de fato é. É tomar posse daquilo que é nosso. Então, assim, eu acredito que não exista um fracasso. É encarar como uma derrota temporária, crer naquilo que é uma promessa de Deus para a sua vida e ação, oração, orar, buscar a Deus e agir. Bola para frente. E aprender o que eu não sei. Eu digo que, tecnicamente, tem a questão de fé, né, que é algo que não é palpável, que faz você provavelmente sair desse fracasso. E o que é palpável? É o seu conhecimento. Que é o que a Sara acabou de dizer. Então, eu tenho que primeiro ter fé, que isso foi um momento, e é praticar a autorresponsabilidade. Eu estou aqui e não quero mais estar aqui. Então, se eu fui responsável por chegar até aqui, eu também vou ser responsável por daqui para frente eu sair daqui. Então, eu tenho algumas competências conscientes, algumas competências inconscientes e tanto essas incompetências que são inconscientes também. Ou algumas incompetências que eu tenho a consciência que eu preciso ter. Então, juntando essa fé com essas questões de incompetências e competências conscientes e inconscientes, vai te ajudar muito a sair desse lugar. E eu falo que o fundo do poço não é o fim do poço. Você já chegou no limite. Dali pior não vai ficar. Excepcional. Pessoal, antes da gente dar a palavra final aqui para a Sala e para o Adriel, vamos fazer o oferecimento desse episódio. Esse episódio é um oferecimento do piloto Lohan Lima. Lohan Lima é @LimaLohans, tá? Lohans, LORRANS. O Lohan é entre os 10 melhores pilotos de Fórmula Digital do Brasil e agora está migrando, né, para pilotagem real. Então ele é um dos melhores pilotos de Fórmula virtual, ou seja, videogame. Ganha dinheiro com isso, viu, galera? E agora pilota carro de verdade. Ele estava na Fórmula V, agora está fazendo preparação para Stock Car Light e vai correu as 1000 milhas de São Paulo agora em janeiro e vai correr 1000 milhas aqui de Goiânia no mês que vem. Então esse é o oferecimento do piloto Lohan Lima. E deve vir aqui, hein? Lima Lohan. Ele vai vir aqui falar dessa experiência, enfim. Pessoal, a gente está chegando no final aqui. Foi muito bom, de verdade, muito sentar na mesa com Obrigado. vocês. Que seja o primeiro de muitas parcerias, enfim, né? Queria deixar esse tempo para vocês darem últimas considerações. Tem algo que a gente não perguntou, algo que você gostaria de colocar cereja nesse bolo de explicação, tanto do trabalho de vocês, quanto sugerir algo, um livro, alguma coisa para quem está ouvindo a gente. Bom, eu sugeri livro, leiam a Bíblia. Lá tem 66. A resolução todos os seus problemas vão estar lá. Mas, além disso, né, o Adriel falou uma palavra que eu considero que é muito chave, que é exercer a autorresponsabilidade. E você só pode dizer que você aprendeu algo quando você coloca em prática. Tudo que você conhece é meramente um conhecimento. Aquilo só vai mudar de fato de vida quando você pratica, quando você vai para a ação. Então, meu convite é para que todos saiam da inércia e vamos para a ação. Né? Se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais, fala assim, poxa, o que esses dois estão fazendo? Né? Eu brinco que a gente está conectando negócios, espiritualidade e evolução pessoal. É isso que nós estamos fazendo. E se alguém quiser mais, né? As nossas redes sociais estão aí, foram indicadas. Entre em contato conosco, a gente quer falar sobre isso. Você falou assim, estamos aqui à mesa, me lembrou de algo muito importante. Geralmente a gente senta numa mesa para comer. A gente tem que aprender a sentar numa mesa para partilhar, né? Para também trazer algo, para também entregar algo de bom. E isso faz muito parte da nossa missão. Eu acredito plenamente que é por isso que a gente faz o que faz e a gente quer cada vez mais, como sugerido, colecionar histórias de transformações através disso. Sensacional. A minha dica que eu posso finalizar, que serve muito para a minha vida, então eu jamais vou indicar algo que eu não pratiquei ou que eu não acredito, né? Que seria... Talvez você que passou por esse fracasso ou que você ainda quer ter mais sucesso, é você começar a identificar quem você precisa ser para se tornar aquilo que você quer ser.
Muitas das vezes a gente tem essa pequena distorção. Então, a partir do momento que você se identificar com o seu verdadeiro eu, as coisas começam a ficar um pouquinho melhores. Já nem é o tão fim do poço igual você imaginava, né? E nós somos devotos de alguns gurus aí, né? Eu gosto muito de Napoleão Hill, Tony Robbins. Então, o Tony Robbins é um bom caminho aí para você começar a seguir esse caminho do autodesenvolvimento na questão de leitura. E a Bíblia é indiscutível, né? É chover no molhado, né? Falar mais do mesmo. Então, muito obrigado. O nosso trabalho é esse. Quem ficar em dúvida pode procurar nós lá no Instagram. Tem um acesso direto com a gente. E vai ser uma honra poder participar da jornada de desenvolvimento que a gente também participa crescendo junto com vocês. Sensacional, pessoal. Vocês acompanharam aí esse casal fantástico, Adriel Marinho e Sara Carvalho, lá da empresa Carvalho Partners. E é o seguinte, para você que ainda não segue e não está inscrito, inscreve. 80% das pessoas que nos assistem não são inscritas. Vou dar R$1 para quem se inscrever hoje. Bora. Manda um direct lá. Pessoal, muito bom compartilhar dessa mesa, igual a Sara falou. É verdade, esse partilha a mesa de conhecimento, né? Partilhada aqui. Nosso nome é Renovar e Atualizar. Sempre obrigado por nos acompanhar. Te vejo no próximo episódio. Valeu! Falou!